Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que temos nesta aula, o que vamos aprender? Então, colocando aí para vocês o nosso objeto de conhecimento, sintaxe da língua portuguesa, detalhamento, termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Certo? Então, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Começamos a nossa aula com a leitura deste texto. Leiam comigo o texto e daqui a pouco vamos analisar um pouquinho dele. Inseparáveis. Ele, com seus quase 70 anos, tinha a pele marcada pelo sol da Amazônia. Um mapa de histórias e trabalho que o vento e a chuva desenharam em seu rosto. Vestindo uma camisa de algodão já desbotada e um chapéu de palha que mal se segurava na cabeça, sentou-se na canoa de madeira escura com tranquilidade de quem está em casa. Seus braços, fortes e calejados, seguravam o remo com firmeza, mas seus olhos, pequenos e sempre apertados para enxergar longe, brilhavam de uma calma profunda, enquanto a embarcação deslizava sobre as águas escuras do Igarapé. O barulho do remo na água era a única música, um ritmo lento e constante que acompanhava o balançar suave da canoa. As margens, repletas de árvores densas e cipós que pareciam abraçar o rio, refletiam-se na superfície lisa, criando um espelho invertido da floresta. O ar, úmido, trazia o cheiro de terra molhada e folhas, um perfume familiar para ele. Enquanto navegava, a canoa parecia um pedaço da natureza que o acompanhava. E o homem, com sua paciência e experiência, era parte inseparável daquele cenário. Nesse silêncio profundo, ele não se via como visitante. O rio, as árvores, o céu, tudo era ele e ele era tudo. Então, gente, com base nesse texto, eu percebo que nós temos aí uma crônica reflexiva que aborda justamente a relação de um homem com a natureza. Percebam que é um homem com uma idade bem avançada, já um senhor, e percebam que ele tem uma relação muito próxima a essa natureza, muito profunda, interligada. Percebam que o próprio texto coloca esse homem como parte, como membro dessa natureza. Ele é parte da natureza. Então, ele se vê na natureza e a natureza é ele também. Percebam que a todo momento nós temos essa descrição, essa ideia de como ele é, os traços já da idade. Temos também os seus movimentos sendo descritos no remar, a forma como a natureza se apresenta nesse texto, e percebam que ele é parte integrante dessa natureza, certo? Então percebam que é um homem que tem uma relação muito íntima, muito próxima com a natureza amazônica. Então percebam que o texto descreve justamente um senhor de idade, um senhor ribeirinho, e percebam que ele tem essa relação próxima e muito ligada à natureza. Nesse texto, perceba que nós temos aí diversas palavras, certo? Essas palavras formam frases que se constroem em orações e em períodos. E aí, quando nós analisamos a construção desse texto, dessas partes menores, nós percebemos que existem termos específicos que são essenciais para a construção, tanto da oração quanto dos períodos. Então, esses termos essenciais é o que nós vamos estudar durante essa aula. E o que são os termos essenciais da oração? Gente, os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado, eles que formam a oração. Então, sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, certo? É exatamente o ser sobre quem se fala, em questão de sentido. O predicado é a informação dada a respeito desse sujeito, certo? Então, perceba que o predicado é o que se fala a respeito desse sujeito. Então, a gente está olhando aí na questão do sentido. O sujeito é sobre quem se fala e o predicado é o que se fala a respeito do sujeito.
E agora, como é que a gente pode identificar tanto o sujeito quanto o predicado em uma oração, nas orações que constroem o texto? E aí nós vamos ter que fazer uma análise, um passo a passo para entender, certo? E para identificar. Então, observem aqui um trecho retirado da nossa crônica. Ele, com seus quase 70 anos, tinha a pele marcada pelo sol da Amazônia. Ele, com seus quase 70 anos, tinha a pele marcada pelo sol da Amazônia. Nesse enunciado aqui, percebo que eu tenho uma oração. Essa oração ela se constitui em um período também, um período simples, e percebam que aqui nós temos que começar analisando o verbo, identificando, no caso. Primeiro, identificar o verbo. Qual dessas palavras que compõem esta oração é o nosso verbo? Qual delas expressa essa ideia de ação, de estado, ou mesmo de um fenômeno da natureza? Qual dessas palavras que nós temos aqui neste enunciado? Percebam que o verbo é o verbo ter na sua forma tinha, destacada aqui para vocês. Então, tinha é o nosso verbo. Identificamos o verbo, o que vamos fazer? Analisar esse verbo, verificar este verbo, certo? Então, verificar sobre a quem ele se refere. Então, quem tem a pele marcada? Perceba que essa é a análise do verbo, é aquela famosa pergunta que nós fazemos ao verbo. Então, o verbo ter, olha só, a oração é: ele, com seus quase 70 anos, tinha a pele marcada pelo sol da Amazônia. Fazemos uma pergunta aí ao verbo, analisamos o verbo. Quem tinha a pele marcada? Então, perceba que este verbo se refere a quem? A resposta dessa pergunta aqui, dessa análise, será o sujeito da oração. Então, a pergunta é: quem tem a pele marcada? Certo? A resposta é ele. Então, ele é o nosso sujeito. Perceba que ele, esse pronome, exerce a função de sujeito da oração e, claro, se refere ao senhor de idade que está presente na nossa crônica, certo? Então, ele é o sujeito da nossa oração. Identificamos o sujeito, aquele que exerce a ação sobre quem se fala nesta oração, ok? Agora, e o predicado? O predicado, gente, você tem que retirar o sujeito. Tudo que sobrar será o predicado. Então, retirando o sujeito da oração, tudo que sobrar é o predicado. Então, destacando, né, retirando ele, o que sobra? Com seus quase 70 anos, tinha a pele marcada pelo sol da Amazônia. Observem que esse enunciado é o nosso predicado. E observem que o predicado contém o verbo, certo? Então, o verbo sempre fará parte do predicado. Ok? Então, o predicado é exatamente o que se diz a respeito do sujeito. E quais informações nós temos a respeito do sujeito, do senhor de idade que a nossa crônica fala, né? Representada aí pelo pronome ele, né? Quais são as características que ele possui? Percebe que o predicado vai trazer algumas informações. Essas informações, percebe que nós vamos ter esses enunciados, ó, com seus quase 70 anos. Então, percebe que o predicado me informa a idade do personagem da nossa crônica. O que mais ele informa? Perceba que ele também vai informar as características físicas desse personagem, destacando para vocês aqui essa parte. Olha só, ele tinha a pele marcada, certo? A pele marcada, já com os traços de envelhecimento, certo? Então, ele tinha essa pele marcada. Então, o predicado traz essa característica para a gente nesse enunciado sobre o sujeito. E o que mais eu posso falar a respeito do sujeito nesse predicado? Eu percebo que o predicado indica para a gente também o responsável pela característica física, ou seja, a pele marcada dele foi marcada devido à exposição ao sol, né, pelo sol da Amazônia. Então, percebo que esse enunciado pelo sol da Amazônia traz para a gente exatamente o responsável, o agente que fez com que a pele dele ficasse marcada, ou seja,
com aspecto envelhecido, certo? Ali, com o tempo em que ele ficou exposto ao sol, durante o período em que ele estava remando pelos rios, nos trabalhos que ele pode ter desenvolvido na floresta, nas plantações. Então, observem que o predicado traz todas essas informações. Então, essa é a importância do predicado. O predicado, ele vai trazer informações sobre o sujeito, informações primordiais em relação à ação que ele realizou, características físicas, responsáveis pelas ações, finalidades e tantas outras ideias e informações que podem aparecer no predicado. Ok? Agora, quando nós falamos em sujeito, a nossa gramática, ela classifica os sujeitos. Nós temos diversos tipos de sujeito na nossa língua. E quais são esses tipos? Colocando aqui para vocês, observe aqui que nós vamos ter esses tipos de sujeito. Nós vamos ter o sujeito simples, sujeito composto, oculto, o indeterminado e também o inexistente. Cada um desses aqui, ele será classificado de acordo com um critério sintático. E é isso que nós vamos estudar agora, os tipos de sujeito. Então, lembrando, o sujeito é exatamente sobre quem nós falamos, certo? O ser que realiza ou sofre ação expressa pelo verbo. Então, o sujeito é esse elemento da nossa oração. E, observando o tipo de sujeito, o primeiro deles, o sujeito simples. Quando eu vou ter um sujeito simples na minha oração? Eu terei o sujeito simples quando ele possuir apenas um núcleo. Então, o sujeito simples possui apenas um núcleo. Professor, o que é um núcleo? O núcleo é a palavra mais importante de um enunciado. Sem essa palavra, o enunciado perde completo sentido, certo? Perde informação importante. Então, o núcleo sempre vai ser aquela palavra fundamental que vai carregar a base do sentido. Se ele sai do enunciado, o enunciado, ou seja, o sujeito, acaba deixando de existir, certo? Então, nesse exemplo aqui que nós retiramos também do nosso texto, seus braços fortes e calejados seguravam o remo com firmeza. Analisando o nosso enunciado, a nossa oração para identificar o sujeito, primeiro vamos identificar o verbo. Então, nós temos o verbo seguravam, certo? Analisando esse verbo, fazendo aquela pergunta, o que segurava o remo? Sabemos que a resposta será o sujeito da oração. Então, o que segurava o remo com firmeza? Seus braços. Então, perceba que o enunciado, seus braços, é o sujeito da nossa oração. Ok? Agora, perceba que neste enunciado, no sujeito da oração, nós temos duas palavras. A palavra seus e a palavra braços. Qual dessas duas palavras é a mais importante? É aquela que eu não posso retirar, porque se eu retirar, o sujeito perde o sentido completamente, a oração aí vai ficar prejudicada. Será que é a palavra seus ou a palavra braços? Perceba que a palavra mais importante é a palavra braços. Então, destacando aí braços, circulando, esse é o núcleo do nosso sujeito. Então, percebe que aqui eu só tenho uma palavra núcleo, uma palavra importante. Então, como eu só tenho um núcleo, eu vou chamar esse sujeito de sujeito simples. Assim será a classificação desse sujeito, seus braços. Ok? E o sujeito composto? Pelo nome, pessoal, você já percebe que no composto nós vamos ter dois ou mais núcleos. Então, o sujeito composto possui dois ou mais núcleos. E aí temos um exemplo. O vento e a chuva desenharam em seu rosto. Mais uma oração retirada lá do nosso texto. Olha só, o vento e a chuva desenharam em seu rosto. O verbo da oração, identificando esse verbo, quem é o verbo? Desenharam. Essa palavra é o nosso verbo, certo? Analisando esse verbo, quem desenhou em seu rosto? A resposta dessa análise, dessa pergunta, é o sujeito da oração. Então, quem desenhou em seu rosto? O vento e a chuva. Esse é o nosso sujeito. Agora, analisando aqui o nosso sujeito, certo? Eu tenho 5 palavras. O artigo, vento e a conjunção a, certo? Outro artigo e chuva. Quais desses enunciados aí, desses termos, são núcleos? Ou seja, qual deles é o mais importante? Aquele que eu não posso retirar, senão eu modifico a informação, vou perder a informação, ou então vou perder o sentido completamente.
Qual desses enunciados? Perceba que eu vou ter como núcleo, como palavras importantes, a palavra vento, mas vou ter também a palavra chuva. Então, tenho duas palavras importantes, duas palavras que exercem a função de núcleo. Então, como eu tenho dois núcleos, o meu sujeito será composto. Se eu tiver dois núcleos, pessoal, ou mais, 3, 4, 5, quantos forem, mais que dois, eu vou ter sujeito composto, ok? E o sujeito oculto? Pelo nome, você já entendeu o que é um sujeito oculto. Então, o sujeito oculto é aquele que fica escondido, que não se mostra, que ele não aparece, mas você consegue identificar. Então, o sujeito oculto, ele não é escrito nem falado, mas pode ser determinado pelo contexto ou pelo verbo. Como assim, professor? Então, vamos ao exemplo que vai ficar claro. Olha só, mais um enunciado que retiramos da nossa crônica. Sentou-se na canoa de madeira escura. Então, essa aqui é a nossa oração. Analisando o nosso enunciado, a nossa oração, identificando o verbo, quem exerce a função de verbo aqui? Sentou-se, está aqui o nosso verbo. E analisando este verbo, fazendo a pergunta, quem sentou na canoa escura de madeira? Então, nós já lemos o texto. Sabemos que a resposta é exatamente o sujeito, o homem sobre o qual nós falamos lá, nós lemos lá na nossa crônica. Então, a resposta será ele, aquele Senhor sobre o qual nós falamos e lemos sobre lá no nosso texto. Percebam que a palavra ele, certo? Ela apareceu escrita aqui na nossa oração? Não, não apareceu escrita, mas a gente conseguiu determinar esse sujeito pelo contexto, pela leitura do nosso texto. Observem que o nosso verbo ele está na terceira pessoa do singular, certo? E faz referência exatamente a ele, que é o nosso sujeito. Mas observem que antes do verbo não aparece nada escrito, mas mesmo assim eu consigo identificar o sujeito. Então, como eu consigo identificar? Consigo determinar, eu tenho aqui um sujeito oculto, certo? Então, eu consigo determinar pela forma verbal e também pelo contexto lá no nosso texto. E para que a gente possa entender bem, vamos olhar esse sujeito oculto no texto. Então, observem, aqui no trecho em que nós temos o enunciado sentou-se, certo? Na canoa de madeira escura, que aparece na última linha aqui do nosso texto, observem que, olha só, sentou-se. Quem é que sentou? Já sabemos que é um sujeito oculto, ele não está escrito aí. Mas observem que eu consigo identificar. Por quê? Porque eu já li o texto, já sei que quem sentou foi o sujeito, o senhor de idade, representado aí pelo pronome ele. Então, percebam que ele, no nosso texto, já foi citado e foi omitido nas outras orações. Por quê? Para evitar repetição, para não tornar o texto repetitivo. Então, ele é o nosso sujeito. Percebe que ele foi escrito lá no início, na primeira oração, e foi omitido nas outras orações. Então, nas outras orações, nós temos sujeito oculto. Por quê? O sujeito foi omitido, mas a gente consegue determinar esse sujeito pelo contexto do nosso texto. Então, nós já sabemos a quem o verbo se refere, então a gente consegue determinar esse sujeito. Ok? Vamos seguir? Sujeito indeterminado. Esse sujeito aqui, pessoal, ele também não vai aparecer escrito e também não será falado na oração. Mas, diferente do anterior, que é o sujeito oculto, a gente não consegue dizer especificamente quem é, não consegue determinar. Por isso que ele é chamado de indeterminado. Então, o sujeito indeterminado é aquele que não pode ser determinado, ou seja, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. E aqui nós temos dois exemplos para você. Olha só. Fecharam a porta. Quando você diz assim, por exemplo, para a sua professora, professora, fecharam a porta. E ela pergunta, quem foi? E aí você não tem como dizer, fecharam, você não sabe. Então, percebe que o verbo fecharam, ele está na terceira pessoa do singular, certo? Perdão, terceira pessoa do plural. E observe que eu não consigo especificar, dizer
especificamente quem é o sujeito. Se foi o José, se foi a Maria, se foi a diretora, certo? Então, perceba que aqui é uma forma de indeterminar o sujeito. Então, nessa oração, fecharam a porta com o verbo na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a nenhum sujeito, eu tenho sujeito indeterminado, certo? O outro modo de indeterminar o sujeito está aqui nessa oração, na segunda, precisa-se de ajudante. Você já viu placas assim pelas ruas? Precisa-se de ajudante. Então, perceba que precisa-se de ajudante. Quem precisa? É possível dizer especificamente se é a Dona Maria, se é o seu José, se é o professor? Não, não é possível determinar esse sujeito aqui. Então, perceba que o nosso verbo está na terceira pessoa do singular também, e ele é acompanhado de uma partícula, o se, que nós utilizamos para indeterminar o sujeito. Então, perceba que como eu não consigo dizer especificamente quem é o sujeito, eu tenho um sujeito indeterminado. Ok? Então, sujeito indeterminado, você pode determinar de duas maneiras. Verbo na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a nenhum sujeito, ou verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Ok? E a oração sem sujeito? As orações sem sujeito, pessoal, são aquelas que possuem verbos impessoais. Então, a oração com verbo impessoal possui sujeito inexistente. O que é um verbo impessoal? São aqueles verbos em que as ações a gente não pode atribuir a nenhum ser. E que verbos são esses? Verbos que expressam fenômeno da natureza, que expressam para a gente tempo, tanto tempo climático quanto cronológico, e alguns verbos como o verbo haver no sentido de existir. Olha o exemplo, choveu muito ontem. Observem, quem é o verbo desta oração? Chover, certo? Percebe que o verbo choveu de maneira literal, eu não consigo atribuir a ação dele a nenhum ser. Ok? Então, percebo que no sentido literal, o verbo chover é um verbo impessoal, então tem o sujeito inexistente. Há muitas pessoas na rua. Verbo haver também. Quando ele for utilizado no sentido de existir, ele será chamado de verbo impessoal. Ele é um verbo impessoal, então nós vamos ter também um sujeito inexistente aqui. Então, toda vez que você tiver um verbo impessoal, o sujeito será inexistente, ok? Só chama a atenção de vocês para os verbos que expressam o fenômeno da natureza. Então, quando eles são utilizados no sentido literal, o sujeito é inexistente, certo? Choveu muito ontem, então, sujeito inexistente. Agora, se você utilizar no sentido figurado, certo? Diferente do sentido literal, ele pode ter sujeito. Por exemplo, Maria choveu muito de tristeza. Percebe que essas construções são construções próprias do texto literário. Percebam que Maria choveu muito de tristeza. Percebam que o verbo chover está sendo utilizado aí de maneira figurada para intensificar a ideia de tristeza da Maria, certo? Maria choveu muito de tristeza. Quem seria o sujeito aí? Nessa situação, em um sentido figurado, o sujeito seria a Maria. Somente quando for utilizado no sentido figurado, certo? Sentido conotativo, aí o verbo que expressa o fenômeno da natureza podem ter sujeito. Mas no sentido literal, não. Eles serão verbos impessoais, então são orações sem sujeito, sujeito inexistente na oração. Ok? Então, explicado isso, antes que a gente avance para o estudo do predicado, a gente precisa compreender alguns pontos que são cruciais para poder classificar o predicado e compreendê-lo melhor. Então, eu trago para vocês dois enunciados. João está triste, João correu muito. Agora, aqui, nesta duas orações, qual dos verbos expressa uma ação concreta mesmo, certo? Então, eu tenho aqui o verbo estar na primeira oração e o verbo correr na segunda oração. Observem que o que expressa uma ação de forma literal é o verbo correr. João correu muito. Então, esse verbo, por ele expressar essa ação, nós vamos chamar de verbo significativo, ok? Já o primeiro verbo, o verbo estar na primeira oração, observem que ele será um verbo não significativo, ou seja, que não expressa ação, e nós vamos chamar esse verbo de ligação.
Por que verbo de ligação? Porque a função dele é ligar o sujeito. Quem é o sujeito dessa oração? Quem está triste? O João, certo? Então, a função dele é ligar o sujeito João a uma característica que foi atribuída a esse sujeito. Qual é essa característica? A palavra triste. Então, João está triste. Então, perceba que este verbo aí é um verbo de ligação, porque ele liga o sujeito João a um predicativo, certo? A um predicativo, a uma característica que é relacionada a ele. Então, correu, verbo significativo, está, verbo de ligação, ok? Já que aprendemos isso, que é um verbo significativo, que é um verbo não significativo, que nós vamos chamar de verbo de ligação, nós vamos agora estudar os tipos de predicados. Sabemos que o predicado ele vai trazer informações a respeito do sujeito, é o que se fala a respeito do sujeito. E aí nós vamos ter 3 tipos de predicado. Olha aqui, predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal, ok? São 3 tipos. E aqui, a classificação deles vai depender também de um critério sintático, de acordo com a estrutura que compõe esse predicado, ok? Então, vamos começar entendendo o que é um predicado verbal. O predicado verbal possui um verbo significativo como núcleo, ou seja, possui um verbo significativo, aquele verbo que expressa a ação, ok? O vento e a chuva desenharam em seu rosto. Quem é o sujeito? Quem desenhou em seu rosto? O vento e a chuva. Retirou o sujeito, o que é que sobra? O nosso predicado. Desenharam em seu rosto. Esse é o nosso predicado que foi destacado aí para você. E o núcleo desse predicado? Qual é a palavra mais importante? Sempre quando eu tiver um verbo de ação, um verbo significativo, ele irá exercer a função de núcleo. Nesse predicado aqui, quem é o verbo? Desenharam. Esse verbo é um verbo significativo ou um verbo de ligação? É um verbo significativo que expressa ação ou é um verbo que só liga o sujeito a uma característica relacionada a ele? Observe que desenharam é uma ação, como correr, pular, dançar. Então, ele é um verbo significativo, certo? Então, ele é núcleo desse predicado. Como ele é núcleo desse predicado, então, desenharam em seu rosto é um predicado verbal. Ok? Então, o predicado verbal é aquele que possui como núcleo um verbo de ação, um verbo significativo. E o predicado nominal? Então, o predicado nominal, gente, ele é constituído por um verbo de ligação, aquele que não expressa ação, e um predicativo, e pelo predicativo, ou seja, uma característica que é atribuída ao sujeito. Nessa oração aqui de exemplo, ele é alto. Quem é o sujeito? Ele. Quem é alto? Ele. Então, ele é o nosso sujeito, retirou o sujeito, que sobra é o predicado. É alto, é o nosso predicado. Quem é o verbo aqui? Verbo é, verbo ser. Esse verbo, ele é significativo ou um verbo de ligação? É um verbo significativo que expressa ação ou é um verbo de ligação que não expressa ação, só liga o sujeito a uma característica? Perceba que não expressa ação aqui, ele é um verbo de ligação. Está ligando o sujeito, ele, a uma característica que é atribuída ao sujeito. Qual é a característica? Alto, a altura. Então, alto é o nosso predicativo, ok? Toda vez que eu tiver essa construção de um verbo de ligação mais um predicativo, quem exerce a função de núcleo é exatamente a palavra alto, o predicativo que vai exercer a função de núcleo. O verbo não será núcleo aqui. Então, como alto é o núcleo, perceba que a palavra alto não é um verbo, então o predicado será nominal. É alto é um predicado nominal, certo? Então, quando eu vou ter um predicado nominal, quando eu tiver um verbo de ligação e um predicativo sujeito, e o predicativo do sujeito, com essa construção, é que exercerá a função de núcleo, por isso que ele é chamado de predicado nominal, porque o predicativo do sujeito não é um verbo, é um nome. Ok? Mais um exemplo, para que fique claro. A canoa parecia um pedaço da natureza. Quem é o predicado aqui? Perceba que o predicado parecia um pedaço da natureza, certo? Então, destacando o nosso verbo, parecia aí, esse verbo é um verbo significativo ou um verbo de ligação? Parecia está expressando a ação ou está expressando aí apenas, está ligando o sujeito a uma característica que é atribuída a esse sujeito?
Percebam que parecia, nesse contexto aqui, é um verbo de ligação. Então, nós temos um predicativo, que é a característica que é relacionada à canoa. O que a canoa parecia? Qual é a característica relacionada à canoa? Que ela é um pedaço da natureza. Então, esse é o nosso predicativo, e o predicativo aqui é o núcleo da nossa oração. Então, como nós temos como núcleo um predicativo, um nome, nosso predicado será nominal. Ok? Vamos seguir? E o predicado verbo nominal? Pessoal, o predicado verbo nominal possui 2 núcleos. Quais são esses núcleos? Um verbo significativo e um predicativo. E aí temos o exemplo. Ele remava tranquilo. Quem é o sujeito? Ele é o sujeito da oração. Retirou o sujeito que sobra ao nosso predicado. Remava tranquilo é o nosso predicado. Analisando o nosso verbo aqui, esse verbo remava é um verbo de ligação ou um verbo significativo? Remar expressa ação? Sim, então ele é um verbo significativo. Então ele é núcleo aqui da nossa oração. Mas do nosso predicado. Mas perceba que eu também tenho a palavra tranquilo ali do lado. Tranquilo é uma característica que é atribuída ao sujeito da nossa oração. Ok? Então, observem que é um predicativo também. Então, essas 2 palavras aqui, remavam e tranquilo, exercem a função de núcleo. Eu tenho um verbo e eu tenho um nome como núcleo desse predicado, então vou ter um predicado verbo nominal. Ok? Então, toda vez que você tiver como núcleo no predicado um verbo, ele será um predicado verbal. Se o núcleo for um predicativo, um nome, será um predicado nominal. E quando você tiver um verbo e um predicativo no núcleo do predicado, ele será um predicado verbo nominal. Ok, gente? Então, dito tudo isso, vamos finalizar a nossa aula aqui.